Bom, então nós vamos hoje estar falando da Mãe Terra Gaia e o processo que ela está passando, bem como todo o sistema que ela pertence, toda a galáxia que ela pertence, todo o universo que ela pertence e o cosmo, de uma forma geral, está sendo despolarizado no seu tempo. Quem está passando pela transição planetária é o universo local de Nébadon. Todo o universo local está passando por essa transformação, essa separação do joio e do trigo, para dar um salto quântico consciencial e dimensional. Então nós vamos ver o que o plano espiritual nos diz, plano evolutivo de Urântia. Sabemos que Urântia é a Terra. Então, durante o período de mudança de ciclo evolutivo de um planeta, referindo-se a Urântia para melhor compreensão, todo o programa administrativo se altera, tendo se adaptar às novas demandas energéticas. Período fecundo de transição, não apenas planetário, assim como pessoal, grupal, nacional e internacional. Todos os setores de atividade sofrem modificações sutis e graduais. No auge das profundas transformações em todos os níveis, o inconsciente coletivo da humanidade não realiza interna nem externamente as mudanças. Toda a humanidade assiste aos fatos transformadores sem ter consciência do significado e das consequências. A grande maioria apenas sobrevive aos cataclismos físicos, terrenos e aos cataclismos psicológicos, onde traumas são gerados e recalcados em todos os níveis e subníveis da personalidade humana. Os mais despertos enxergam a realidade de forma mais positiva, porém, ainda se sentem muito desconfortáveis e amedrontados em relação ao seu futuro tridimensional. Apenas 1% da população encarnada absorve as energias transmutadoras por estarem em condições espirituais para dar suporte às novas ideias em detrimento dos antigos valores. Podendo contar incondicionalmente com esse pequeno número de seres esclarecidos e mais evoluídos, o programa transicional tem condição de ser implantado. O Conselho Kármico de Urântia se desdobra em trabalho para atender movimentação de seres encarnados que necessitam ser realocados para outros orbes, qual a maneira como serão retirados do orbe, programar resgates coletivos que tanto servem para que se resgate karma pessoal, quanto para se trasladem aqueles que terão moradia em outros orbes de terceira ou de segunda dimensão. Resgate é limpeza, é purificação do inconsciente coletivo, e cada ser carrega em sua consciência sua verdade interna e sua maneira de vibrar. Aqueles mais despertos, 15%, estão tendo bendita oportunidade, mas muito dentre estes estão ainda muito resistentes e não poderão se manter na roda encarnatória de Urântia. Serão transferidos para os planetas mais compatíveis com suas frequências e necessidades. Aqueles que se encontram
na relação dos 1%, poderão considerar sua própria necessidade e vontade e se reportarem ao Conselho Kármico de Urântia no devido tempo. São os que povoarão o orbe na nova era, juntamente com seres de luz provindo de outros sistemas para realizarem sua caminhada evolutiva e ajudar a transformar gradativamente o inconsciente coletivo da nova humanidade que se instalará na próxima era, a Era da Luz. O Conselho Kármico Planetário recebe auxílio de esferas mais altas, muitas vezes até de algumas oitavas superiores acima para organização da programação. Falanges de luz colaboram com todos os mestres que compõem os conselhos kármicos, assim como os conselhos dos anciões de dias planetários são auxiliados por falanges administrativas encarregadas dos registros de cada centelha que evolui num sistema planetário. O trabalho é incansável e ocorre em todas as esferas de atuação. Nada fica sem estudo e nenhum ser sem assistência. No tocante aos seres que habitam no umbral terrestre, em todos os níveis vibratórios do mesmo, todos também terão a oportunidade de serem assistidos de uma forma ou de outra, ou sendo confinados, ou aceitando ajuda dos seres da luz. Todos, sem exceção, são assistidos por seres qualificados e capacitados para tão importante trabalho de ajuda espiritual. Até mesmo os reinos mineral, vegetal e animal são auxiliados e assistidos pela energia telúrica do planeta através dos elementais da natureza que delicadamente retiram do plano físico o aspecto energético das centelhas evolucionárias ou através de extinção de espécie ou de cataclismo climáticos naturais, tais como furacões, terremotos, etc. E as colocam em quarentena até serem direcionados ao seu próximo destino. Desta forma, o universo e o cosmos sideral se acomodam, olhando sobre ótica de um pequeno planeta tão importante na escala evolutiva do programa do Pai Universal. Faz-se necessário expandir a consciência das humanidades para que todos, sem exceção, possam avistar um futuro melhor para si como um todo e para cada um individualmente. Rendamos nossas gratidões ao nosso Pai Maior. A todos o meu amor, querido e amado Lorde Metatron. Então, esse processo que nós estamos passando é um processo difícil, como já é sabido, mas muito significativo para quem quer crescer. E aqueles que não quiserem crescer vão mostrando para o Conselho Kármico que não querem permanecer aqui. Eles estão pedindo para sair daqui e para mundos tridimensionais igual a Terra estava ou até segunda dimensão. Em casos muito remotos, vão até para a primeira, que foi o caso do Hitler. Ele chegou e até a primeira e está tendo a última oportunidade para caminhar na luz. Caso contrário, ele vai cada vez mais se autodestruir nas trevas. Então, essa nova era, essa era da luz, ela está chegando
e com ela está trazendo energias multidimensionais. Essa energia está para todos. Nem todos estão para essa energia. Então, para que nós possamos recebê-la, estar receptível a essa quanta energética, é fundamental que trabalhemos na reforma íntima. Porque, bloqueado com sentimentos negativos, nós não vamos estar para essa energia. Ela estará para nós, mas nós não estaremos para ela. Basta que trabalhemos um pouquinho mais, possamos conseguir sair de 15% na qual nos consideramos estar em relação à humanidade, e passar para 1%. Esse 1% é aquele ser multidimensional, é aquele ser que se dá, não que dá. É aquele ser que está com sinceridade e propósito. É aquele ser que não barganha com Deus. É aquele ser que está trabalhando com objetividade, saindo de rituais, saindo de relíquias, entrando para a sinceridade de propósito. Fé, concentração e sinceridade de propósito. Aí sim, nós vamos nos tornando um ser multidimensional, absorvendo essa energia, aflorando cada vez mais o amor incondicional e ajudando. Sendo feliz e ajudando. Não dependendo das coisas tridimensionais, da sedução da matéria para ser feliz. Porque quando o ser atinge um nível multidimensional, o amor basta. O amor basta. E tudo é lucro. Tudo que vier é lucro. Se vier uma diversão nas coisas terrenas, é lucro. Porque já sou feliz, vai acrescentar um pouquinho mais. Eu não dependo daquilo para ser feliz. Se vier, eu vou me divertir. Eu vou aproveitar. Eu estou aqui, carne e osso, e eu preciso me divertir também. Mas não que eu dependa disso aqui para eu ser feliz. Então nós já sabemos qual o caminho para nos tornarmos um ser multidimensional, lembrando sempre aquilo que Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. A fraternidade, o amor verdadeiro, a alegria. E com isso nós vamos cada vez mais nos sutilizando, burilando, reforma íntima, transmutando sentimentos negativos. Aí nós vamos perceber que a felicidade está dentro de nós e a gente estava buscando muito longe de nós. Perguntas, por favor. Então, quando o ser, a irmã perguntou qual o processo de passar para a primeira, segunda dimensão. Existe um processo ascensional, como já falamos várias vezes aqui, que a mônada foi criada por Deus simples e ignorante, e o mesmo deu a possibilidade de experimentar através de uma cocriação. E essa mônada, essa centelha divina, projetou a níveis de consciência partículas pensantes e veio para reinos. Ainda passou por uma fase de elemental atômico que não está na altura da nossa compreensão como personalidade. Saiu da elemental atômico, entrou no reino humano, nos reinos mineral, trabalhou com energia. No final do ciclo, deu um salto quântico de pedra bruta para pedra lapidada e foi para o reino vegetal. No vegetal veio com ervas daninhas, mato, essas coisas todas, até se lapidar e chegar numa orquídea, numa rosa, no jasmim, e assim foi dando salto consciencial. Aí trabalhou com energia, no final do ciclo trabalhou com instinto. Saiu
da vegetal entrou para animal. Animal veio com instinto e foi desenvolvendo uma expansão, saindo da alma grupal e entrando para uma individualização. No final do ciclo, como esses animais domésticos, falando nisso, Maguila já está nas estrelinhas, meu cachorro. Então, eles estão num processo de individualização para adentrar no reino humano. Aí começa a escalada de expansão consciencial. E essa expansão consciencial ou fica várias encarnações dando murro em ponta de faca, ou vai crescendo, se iluminando, atingindo a iluminação e passando por uma consciência crística e ascendendo. E quando esse ser não aproveita, vai se embrutecendo aqui na Terra, esses animais eles vêm direto para a terceira dimensão. Os animais, eles se individualizam e vêm para a terceira dimensão, ainda com muito instinto. A gente percebe muitos seres ainda lidando com muito instinto, nada de emoção, nada de amor, muito instinto. É sinal que eles são recém-chegados de reinos. E quando o ser não aproveita e se embrutece, vai se pedrificando, ele pode voltar a nível de despertamento para a segunda dimensão. Essa personalidade pode voltar para a segunda dimensão, não o espírito. Porque isso são projeções do espírito. Nós não somos ser humano, nós estamos como ser humano, nós somos a mônada. Então, e muitas vezes, algumas vezes, volta até para a primeira dimensão. São dimensões muito, se a terceira já é um umbralzão, imagina uma primeira que rola lá. Então eles têm essa oportunidade de receber, experimentar uma terceira e ver o quanto que é bom em relação à primeira e se esforçar para voltar à primeira e ascender essa caminhada evolutiva. Entendeu, meu? Não, aí vai como a níveis de consciência, a níveis de perispírito. Ele trabalha como se estivesse numa colônia espiritual, sem o físico, mas com o perispírito, com a consciência daquilo que já passou no seu registro arcástico, não o corpo físico. Quando encarna, vem para a terceira dimensão. Aí experimenta essa terceira dimensão, ou vai crescendo, ou vai ficando estagnado, ou vai retrocedendo, ou vai se aprofundando nas trevas, como alguns vão. Isso são oportunidades que os senhores da luz dão para que possa sair de uma inércia. Quem não aprende com a sabedoria e o amor, precisa aprender com a dor e o sofrimento, ou não. Muitos não aprendem com a dor e o sofrimento. Oi, meu irmão. Como? Satânia é o sistema planetário. O sistema solar ele está já com Hélios. O sistema de Sanat Kumara é Satânia. Não, esse já está num patamar mais avançado do que o planetário. E tem o Norlatiadec, é o sistema. Então esses processos, que nem aqui nós estávamos explicando outro dia, que nós temos camada. A Terra está num nível vibratório, onde nós estamos. Nós temos uma camada inferior, que é o umbral, e nós temos camada mais inferior. Isto quer dizer oitavas
oitavas negativa e oitavas positiva. Quando a gente acende, nós vamos para uma oitava positiva. E quando o ser embrutece, ele vai para uma oitava negativa. E aí, cada faixa etária umbralina vai se intensificando mais, vai tendo muito mais força nas trevas. Tanto é que o governo oculto está aqui embaixo comandando tudo isso daqui. Cada ódio que a gente gera alimenta ele. Cada guerra, cada desarmonia que acontece aqui alimenta um governo oculto. E cada melhora de um ser aqui enfraquece o governo oculto. Então, eu não tenho capacidade de consertar tudo isso, eu tenho capacidade de me consertar. Com isso eu estou enfraquecendo esse sistema doentio. E também a gente fica esperando uma melhora de governo. Esse vai dar jeito, não dá jeito, entra não, outro vai dar jeito, entra outro dá jeito. Enquanto uma consciência coletiva não se melhorar, não vai ser digna de ter representante à altura. Porque cada povo tem o governante que merece. Então, para que nós trabalhemos com mais objetividade, o importante é nos melhorar e ajudar naquilo que for possível e não esperar resultado e assistir isso como com reflexão, tirando lição. O que eu posso fazer para me melhorar? Aonde eu posso me melhorar diante de tantas experiências que eu estou tendo? É difícil, dificílimo. Quem que não se envolve mexendo no nosso bolso, mexendo na economia, mexendo no transporte, mexendo em tudo, sabe? Nós somos afetados. Mas tudo isso é necessário para um despertar. Tudo isso é uma conspiração cósmica para despolarizar conceitos e paradigmas. Então, a gente pensa que está um caos, mas depois da tempestade vem sempre a bonança. Que tenhamos força suficiente para não nos envolver com o que está ocorrendo no mundo, com as pessoas, e sim ter força suficiente para a gente crescer e nos fortalecer e ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Quanto mais equilíbrio, harmonia, amor e controle estivermos, mais o copo enche de água, mais água a gente mata a sede do nosso semelhante. Porque muitos querem matar a sede do outro com um copo vazio de água. Muitos querem que melhore o governo, mas não se melhora. Então nós precisamos entender que nós estamos passando por um processo de despolarização de conceitos e paradigmas. Se até hoje eu não me preocupei com política, por que eu não posso me politizar? Se eu sou ignorante de determinadas coisas, por que não me aprimorar? Se eu preciso me fortalecer, não permitir que qualquer um me destabiliza, mexa com o meu emocional, seja dono do meu emocional, isso não está certo. Qualquer um tem o poder de mexer no meu emocional e atrapalhar a minha alegria. Eu não posso permitir isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar um jeito de não permitir que ninguém tenha esse direito de mexer com o meu emocional. Como? Cada um vai descobrir. Cada um tem seu caminho, seu método. Existem vários caminhos e cada um vai perceber qual caminho está ali ajudando mais para que possa crescer espiritualmente, porque cada fortalecimento, cada
transmutação de sentimentos negativos que ocorre em mim, é um crescimento espiritual. Cada dia eu posso crescer um pouquinho espiritualmente, desde que eu faça alguma coisa para isso. Não ficar só orando. Tem gente que passa uma encarnação inteirinha com rosários, terços, rezando, e sempre triste, sempre para baixo, sempre chorando. Nós precisamos encontrar um jeito da gente estar aqui sem fazer parte disto aqui. Usufruir disto aqui. Não fazer parte disto aqui. Quem mais? Então, esses animais domésticos, a maior parte deles já estão passando para o reino humano. Eles têm esse contato com o ser humano e recebem muito amor e ajuda muito na individualização. Não era só uma guila, a maior parte dos cachorros e gatinhos e todos os animais domésticos, eles só faltam falar, e tem alguns que falam. e com isso nós vamos ajudando esses irmãos, sabe, a se individualizar, e eles entram num patamar com muito mais consciência, mais seguro para trilhar sua caminhada evolutiva. É o amor em manifesto. Então, que tratemos bem esses animaizinhos, enfim, que tratemos bem todos os reinos, todas as espécies vivas que Deus criou, que tratemos bem. Só temos a ganhar com isso. Quem mais? O plano errante, ele não tem consciência. Ele não tem consciência. Ele tem consciência que, se bobear, eles são muito prejudicados. Então eles criam a força dele e não permite que ninguém, Deus nenhum, se intrometa. Eles querem criar a sua própria lei. Eles querem fazer seu próprio mundo. E não é assim. Nós precisamos entender que nós somos criados por Deus e precisamos estar uno com suas leis. E eles não querem nem saber disso. Eles não têm consciência das causas e efeitos. Eles não têm consciência. Meu irmão, você quer que eu te mostre as consequências se você continuar? Porque o plano espiritual tem capacidade de projetar o que ele pode enfrentar em função do que ele está semeando. Você quer que eu te mostre, numa projeção, o que você pode, para onde você pode ir agindo dessa forma? Pode mostrar, para mim não vai adiantar nada. Mostra, eles falam, isso é invenção sua, isso é viagem na maionese, você acha que eu vou passar por isso? Você acha que alguém vai me fazer escravo? Você está equivocado. Eles não aceitam. Eles não querem aceitar, não têm consciência. Então, todos esses irmãos embrutecidos, ainda eles não têm uma consciência do que representa uma lei de causas e efeitos. E isto é a lei divina. Toda semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se eu planto chuchu, é chuchu que eu vou colher, não abacate. Se eu planto tomate, é tomate, não azeitona. Então é isso que precisa entender. E eles não. Eu faço o que eu quero e nada me aconteça, porque eu sou forte. Eu sou forte. Eles não aceitam de hipótese nenhuma que tenha essa lei de retorno. Quem mais? Hein? Não, o que ocorre é o seguinte, quando o ser
está embrutecido e desencarnou embrutecido, ele não aceita uma reencarnação, porque ele chega num conselho kármico. O conselho kármico, todos que desencarnam um dia, termina o ciclo, até sendo confinado, passa por um conselho kármico. E o conselho kármico mostra todas as pendências para ele. Você aceita ir numa colônia espiritual para você se preparar para reparar todos esses erros? Eu não aceito. Você gosta de construir, eu gosto de destruir. Isso que me dá prazer. Eu não vou aceitar isso. E eles vão se autodestruindo cada vez mais, não encarnando. Porque se encarnar, eles precisam passar por vicissitudes. Eles passam por vicissitudes que eles mesmos escolhem quando encarnam, senão não encarna. Eles ficam no plano extrafísico se autodestruindo, envolto de um casulo e adquirindo energia, escravizando, pondo fogo no circo e se fortalecendo, entre aspas. Porque o dia que findar um ciclo para ele, tira o casulo, eles vão perceber o quanto que eles já estão se destruindo. E aí já pode estar até num processo ovoico e quase sem forma, sem perceber. Eles dão forma, mentalmente eles dão forma. Olha como eu estou bem. Você me permite mostrar seu estado verdadeiro? Pode mostrar. Então a gente está com um raio metatrônico, desfaz toda aquela forma de pensamento. Isso daí você está me machucando, é você que está fazendo eu ficar assim. Eles não aceitam. Eles criam, eles se fecham dentro de um casulo e criam uma realidade fictícia, numa hipnose mental. Eles não aceitam nada. Então, pura ignorância. Pura ignorância, chega num buraco negro sem a forma, só com a consciência através do registro acástico, e lá eles vão passar deveras até ser aniquilado essa consciência. E eles acham que eles estão com o corpo, eles acham que eles estão. Eles não percebem que eles não têm forma. Então, é tudo hipnose mental. Então, sabendo disso tudo, que cuidemos para esses errinhos banais que pode nos prejudicar muito, um ódio de alguém, por alguma coisinha, se isso for alimentado, pode crescer muito e ser muito difícil de reverter. Quando se fala corte o mal pela raiz, não alimente essas coisinhas, mande luz, deixa essa energia passar. Ore para a pessoa, não fica cultuando e valorizando, porque o que pega muito nesse ódio é você valorizar muito aquele episódio. Se a pessoa te deve ou fez algo mal para você e tal, e você todo dia pensando naquilo, de vingança tal, isso vai crescendo num tanto e a falange errante vai te incentivando, pondo lenha no fogo. Então que deixemos essa energia passar e pensemos em coisas boas, coisas altruísticas, entoar mantra, procurar desvirtuar esse pensamento, só assim a gente consegue deixar essa energia passar. Porque muitos estão comprometidos por N encarnações exatamente por valorizar as coisas ruins e ficar preso nelas. Quem mais? Da terceira para baixo, até a primeira, e aqui nesse processo de oitavas inferiores. Mas numa quarta regenerativa,
tem ainda interação, mas não tanto quanto numa tridimensional. Numa quinta, já ocorreu a separação do joio e do trigo. Já tem seres com pensamentos em crescer espiritualmente, em estudar, em evoluir, não mais querer ser esperto, passar o outro para trás. E não tendo mais esses procedimentos, não alimenta nenhum governo oculto, não alimenta nenhuma falange trevosa. Não alimentando, eles não podem ficar aqui. Eles são incompatíveis, eles são remanejados. E uma coisa interessante também que a espiritualidade nos ensinou, ele falou: vocês acham que o governo oculto ele é tão poderoso que a luz não teria condições de tirá-lo daqui e colocar em mundos mais densos para ele fazer isso para lá, não aqui? Isso seria a coisa mais fácil para a luz. Mas é tudo diretamente proporcional a uma consciência coletiva. Enquanto nós estivermos alimentando o governo oculto, ele precisa ficar aqui, porque é força semelhante atraindo força semelhante. E como que nós vamos enfraquecer o governo oculto? Nos melhorando. Nos melhorando. Então, nunca pense, se pensar é ler do engano, que as trevas têm força para combater com a luz. Isso não existe. Se está aqui, é porque é um mal necessário. Na dualidade, na tridimensionalidade, há necessidade da adversidade, numa dualidade, para que haja um despertamento, para que haja um despertamento da consciência coletiva. Então, isto é necessário. E por isso que a gente sempre fala daquilo que o plano nos orienta, não queira ficar iludido que vocês vão ter um governante que vai melhorar uma consciência coletiva. É a consciência coletiva que vai melhorar o governante. E a gente pensa sempre ao contrário: se nós tivéssemos um governo bom, teria mais escola. Se nós tivéssemos um governo bom, nós teríamos mais educação e tal. Mas cada governante, cada povo tem o governante que merece. Então, isso quer dizer que para a gente melhorar, nós precisamos nos melhorar primeiramente. Aí sim, nós vamos enfraquecendo essas camadas umbralinas, e com isso fim da separação do joio e do trigo até 2151 vai findar. Quem não atingiu um referencial mínimo vai ficar aqui, e essas crianças cristal comporão com os que passarem de ano da nossa leva e se unirão para uma nova era de alegria, de amor, de crescimento, de júbilo, de compaixão, de fraternidade, de amor incondicional, de gratidão a Deus. Aí nós vamos começar a perceber, e que possamos perceber agora, nesse caos que se encontra, se usarmos do amor incondicional. Se usarmos desse amor incondicional, nós vamos perceber que não depende do local, do que está ocorrendo, do que eu tenho, aonde eu moro, aonde eu trabalho, se trabalho ou não, com quem eu estou. Depende de mim para ser feliz. Porque essa é a tônica de cada ser que evolui espiritualmente. Ele precisa estar bem sobre todos os aspectos. Cada ciclo que ele se propor a experimentar e vivenciar, ele precisa entender que é importante ser feliz. Nunca dependendo de nada e de ninguém para ser feliz.
Quem mais? Olha, é sabido que terceira é material. Eu não sei se tem orbe, tem sistema, porque no nosso sistema solar não tem outro planeta de terceira dimensão. E segundo relato uma vez, que o plano espiritual nos explicou, que a nave nunca encontrará vida fora da Terra, porque não existe outro planeta tridimensional com corpo humano. Isto quer dizer, se não existe tridimensional, que ele só citou, pode ser que exista de primeira e segunda dimensão, e se não vão encontrar, porque não tem um corpo físico. Deduz. Mas eu, qualquer momento, eu vou fazer essa pergunta também. Mas, pelo que falou, não tem. Mas, mesmo assim, eu vou confirmar. Mais evoluído do que terceira? Está cheio. Hein? Ah, não. Aí, de oitava superior, já não tem. Você entra no mundo das mansões, já não tem corpo físico. Tem o perispírito, tem muito terra ainda, mas não com esse corpo físico. E quando a gente passa para o mundo da morôncia, se utiliza mais ainda, e quando a gente passa para o mundo espiritual, aí não tem nenhum resquício da matéria. Nenhum perispírito da vida, é luz pura mesmo, no mundo espiritual. Como? Eles são matéria. Né? Esses sistemas, tudo é material. Mas que nem na Terra tem intraterreno e intraoceânico, que não tem o corpo físico. Eles vivem numa oitava superior, aproveitando o local, mundos paralelos, que não é pedra, que não é fogo, que não é quente, que não é molhado para eles. É diferente, são dimensões diferentes. Aos nossos olhos parece estranho, como que eles moram lá debaixo da terra? Será que tem sol lá? Será que tem... Então é diferente da nossa compreensão. Isso chama-se mundos paralelos. Diferente, de dimensões diferentes. Quem mais? Então, tendo essa consciência que está sendo uma grande oportunidade para que cada um cresça aí em função da experiência que nós estamos passando, e também aprenda a conviver com esse mar revolto, para não sofrer com esse mar revolto, procurar ser feliz com esse mar revolto, porque nem sempre ele estará revolto. Uma hora está calmo, outra hora revolto. Mas quando vier o revolto do mar, que possamos estar com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Aproveitar também ser feliz, estar feliz com o mar revolto. Isto é adquirir maestria. E para isso nós precisamos treinar, trabalhar para isso, fechar o nosso campo emocional, transmutando sentimentos negativos, educando uma mente concreta do ego negativo e adentrando numa mente abstrata da consciência crística. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. E o que nós estamos fazendo? Orando, pedindo a Deus. Não é isso. Por isso que é conhecida essa frase: as mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só oram.
grande parte da humanidade acha que ser mártir, carregar uma cruz nas costas na estrada, subir degraus e mais degraus de joelho, ajoelhar no milho, se autoflagelar, isso resolve alguma coisa. O que resolve mesmo é a gente perdoar, a gente tirar sentimentos de tristeza, sentimentos de rancor, de vingança do nosso coração. Ajudar o nosso semelhante com braços fraternos, mão amiga, isso resolve. Isso resolve desbloquear sentimentos negativos, tais como eu procurar me autoconhecer, e se eu me conheço, eu vou saber da minha força e das minhas fraquezas. E eu sabendo disso, eu vou me enquadrar naquilo que é sabido também. Quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Minha consciência vai me cobrar a transmutar sentimentos negativos que eu já conheço com a minha força. Eu não vou estar preocupado com o banho do descarrego. Eu não vou estar preocupado com associar ou ficar sendo orientado por seres do astral inferior que precisa de uma energia do eterismo dos alimentos para se fortalecer energeticamente. Então, são conceitos que precisam ser revistos e a gente adentrar na nossa essência e buscar a força necessária. Para isso precisa se autoconhecer. Como que a gente se autoconhece? Reflexão. O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? Como eu estou falando? Como eu estou ouvindo? Como eu estou comendo? Como eu estou tratando meu irmão? Quantas lágrimas eu enxuguei? Quantos sorrisos eu dei? Tudo isso. Tudo isso pesa na balança. Isso vai se autoconhecendo. Mas os olhos que a maior parte da humanidade tem é para se dar bem na matéria. Isso se preocupa e muito. Isto faz reflexão aonde eu posso ganhar mais dinheiro, aonde eu posso ser melhor, aonde eu posso me dar bem. Isto é necessário, mas não com esse desequilíbrio que a humanidade se encontra. Ela vive para ter. Não tem para viver. O certo nós trabalhássemos ter para viver e não viver para ter. Olha a diferença. E com isso nós vamos ficando escravos da nossa própria ignorância. E vem ensinamentos como esse, requer reflexão. E quem quer, quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Tem pessoas que a gente nota, qualquer coisa, onde vai estar notando, está gravando, está revendo, está assistindo outra parte, está lendo o livro, sabe? Ela está atenta, ela quer crescer realmente. Ela não está numa procrastinação, empurrando com a barriga. Ela quer, ela acha uma coisa interessante. Chega lá em casa, refletir, no momento de calmaria e tal. Ah, mas isso não é paranoia? Paranoia é ficar numa hipnose mental sobre formas de pensamento das coisas sedutoras da matéria. Isso é paranoia. Agora, trabalhar para o nosso bem não é paranoia, não. Você pegar um conto aí, um japamala, 108 conto, eu sou luz, eu sou força, eu sou iluminação, sou sabedoria, educando essa mente que mente constantemente para a gente, educando, eu sou, sabe, descristalizando essa hipnose mental. Eu sou coragem. Se eu estou com medo, eu vou combater esse medo. Eu sou coragem. E fim de papo. Eu vou educar essa mente. Porque esse medo veio através de uma fraqueza minha. Foi instalado em mim sobre uma hipnose mental, e eu cultivei, valorizei isso, e ela está aqui. Eu preciso tirar ela daqui, mas com descristalizações.
eu sou coragem, e combatendo todos os sintomas de medo. Eu sou coragem, porque eu sou luz. Eu sou coragem porque eu sou a centelha divina. Eu sou coragem porque eu sou a infinita luz cósmica iluminando a minha mente, as minhas palavras e ações. Eu sou luz. Aí nós vamos ter consciência de quem nós somos realmente. Quem mais? Então vamos conhecer e entender. O sofrimento que surge durante o caminhar evolutivo, reflete apenas os equívocos do passado precisando de reparação. É que a dor representa o produto das más semeaduras feitas, por vezes, devido à ignorância das leis divinas que reagem toda a criação. Quem precisa de transformação encarna na Terra, pois é através da túnica de carne que se pode aliviar o fardo dos erros e se libertar do jugo sedutor da matéria física. É no caminho terreno que se encontram as dificuldades e os obstáculos. Guerra pedindo socorro, fome exigindo alimento, doença necessitando de auxílio, ignorância precisando de educação, sofrimento clamando por caridade e muito mais. No entanto, embora pareça, a humanidade não se encontra órfã de amparo e proteção. Ao contrário, hoje ela se acha mais assistida que nunca pelos meios espirituais. Há muito estão sendo tocados os clarins de mensageiros divinos. Entretanto, muito pouco tem ecoado nos corações ainda adormecidos para a necessidade de renovação, seja individual ou coletiva. Está mais do que na hora das transformações morais e éticas, das boas obras, da sinceridade de crescer nas mentes e corações para que o amor guie todos os demais sentimentos. É preciso buscar as máximas de sabedoria para vivenciar novos conceitos de vida e evoluir. Corrigir as faltas do passado é trabalho árduo, sem proveito real e sem a presença da compreensão do porquê das dificuldades e sofrimentos. O sentimento do orgulho é um entrave às boas realizações. Ele petrifica os bons sentimentos, tira a visão acertada da realidade e contribui para que o egoísmo e a vaidade surjam. Urge o despertar em consciência e avançar no discernimento, pois cada um tem sua missão a ser cumprida, suas faltas pretéritas a serem pagas, os seus compromissos a ser honrados. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, esperando pelo esforço coletivo para extingui-las. Felizmente, a inteligência se mostra em ascensão na humanidade. Então, os mais habilidosos e preparados precisam auxiliar os retardatários, de modo que aconteça uma renovação coletiva. Somente o tempo é capaz de despertar a todos para a necessidade de renovação individual, porque
Cada um se encontra em um patamar evolutivo e vibratório. Mas despertar todos de uma só vez seria necessário um passe mágico, o que as leis e ordem e justiça não permite. O que é preciso é conhecer para entender que as leis divinas vigoram no caminho evolutivo de cada mundo, o que obriga a respeitá-las com alegria e amor. Seguir seus ensinamentos ajuda a diminuir o sofrimento e até mesmo extingui-los. E essa lei divina é a lei que tudo que eu ofereço ao universo, esse mesmo universo me retribui. Da mesma forma. Isto é lei de retorno. E a lei de justiça, todos aqueles que empregarem o amor, vivenciarem no amor incondicional, porque o amor verdadeiro é aquele amor que a gente não só se sinta bem, é aquele que a gente quer ver o nosso semelhante se sentir bem também. Esse é o amor verdadeiro. E quando se encontra, se vivencia essa energia, está uno com o Pai, está vendo o Pai presente em tudo, vendo o Pai presente nos animais, nos reinos, nas árvores, vendo o Pai vivo dentro de nós e vendo dentro de cada um, a cada um, como uma centelha divina, não mais vendo como ficando milindrado, revoltado, chateado, triste com as atitudes do seu semelhante, e sim aprendendo a dar limites às atitudes do semelhante, sem ficar com raiva do semelhante por causa das suas atitudes. É bem diferente. Será que nós estamos muito longe disso? Alguns está, outros não. Por que alguns estão longe disso ainda? Porque não se esforçou, não plantou sementinha diariamente, porque eles não trabalharam no seu dia a dia lá fora, tiveram os dias anteriores como colônia de férias. Hoje as coisas estão mais cutucadas com vara curta, aí vem a necessidade de uma reflexão. O que eu posso fazer para eu estar harmônico diante desse caos? O que eu posso fazer para eu encontrar felicidade, a felicidade verdadeira, não através da sedução da matéria? Então, devagarzinho, cada um vai se questionando e vai criando uma força interna para que possa se melhorar. Melhorando na compreensão, vem o trabalho diário. A vida está dura, nós precisamos entender que a vida é dura para quem é mole. Igual uma mulher foi chorando na delegacia, estava tirando documento lá, eu até achei graça. Ela chegou chorando, seu delegado, meu marido saiu há 2 dias para comprar arroz e ainda não voltou, o que eu faço? Ele falou, olha, se eu fosse você, faria macarrão. Sabe o que é isso? É o mundo que a gente vive. É todo lugar que você vai, você encontra uma desgraça. Você encontra alguém triste, alguém chorando por alguma coisa. Você vai num clube, tem alguém reclamando. Você vai numa igreja, tem alguém chorando. Você vai no cinema, tem alguém prestando atenção no filme e vendo das suas frustrações. Então esse mundo, se a gente não fizer algo para a gente não estar nesse mundo, não fazer parte desse mundo, a gente vai estar sempre assim. A gente vai estar decepcionado cada dia mais, sem encontrar a felicidade verdadeira.
Perguntas. Pode perguntar da delegacia quem não entendeu. Que o marido saiu para comprar arroz e não voltou 2 dias. Aí o que eu faço? Faça macarrão. Perguntas. Oi. E são tudo ligados, todos seres que estão nas trevas, todos seres que estão engajados nesse processo trevoso, eles têm ligação, têm ligação, têm ligação, têm ligação, não necessariamente só com aquilo, mas com o processo trevoso. Quando a gente fala que a Inglaterra e Vaticano é um dos lugares mais densos, não no plano físico, no plano extrafísico, porque ali é que sai todos os comandos para que possa o governo oculto governar tudo. É onde ele encontra mais força. Na Inglaterra é onde que gera todas as novidades, tudo começa ali, e no Vaticano também. Então, nós... Hein? Essa forma positiva, não. Isso daí é um reflexo de uma consciência coletiva, sabe? Isso é o puro reflexo. Se eles estão atuando e agindo desse jeito, é porque uma consciência coletiva está permitindo ainda, com guerra, com essas coisas todas. Então não é uma forma positiva, mas é como se fosse um ego negativo. Um ego negativo agindo. Se a pessoa não crescer, não se fortalecer e não aprender com esse ego negativo para transformar em positivo, ele nunca vai ser positivo. Então nós precisamos transformar e aproveitar essa atuação. Isto chama-se quantidade de energia para nos tirar de uma inércia. Se a gente não aproveitar esse momento que a vara está cutucando, a gente não sai de uma inércia. No estado vibratório que nos encontremos, é necessário essa quanta, é necessário. Então, se for olhar para essa ótica, é positivo. É positivo. Então, o governo aprontou, todos os governos roubaram, estourou agora, e isso daí fez com que a população ficasse por aqui. Isso, de alguma forma, foi positivo para mexer com uma consciência coletiva. Porque ela percebeu, essa mesma consciência, percebeu que quebrando não arrumaria nada. Quebrando vidro, pondo fogo em carro, em ônibus, não ia para lugar nenhum. Isso já é uma melhora de uma consciência coletiva. Amanhã, essa mesma consciência vai saber votar melhor. Essa mesma consciência, ela vai... Eu estive em Copacabana, domingo, sábado à tardezinha, estava distribuindo uns folhetos, achei interessante a cidadania, sabe? Procura não andar fora da faixa, não andar no acostamento, procura não pegar nada no supermercado, procura não jogar coisa no chão. Isso é educar o povo, porque através disso é que começa a ter um governo melhor. Não o governo que vai fazer o povo fazer isso. Não é. Então, se olhar por esse ângulo é positivo. E feliz daqueles que aprenderem com isso, não se revoltarem com isso. A indignação, é lógico que ela existe, mas sem abrir o nosso campo emocional, sem ficar com raiva, sem ficar eufórico numa vitória e muito triste numa derrota. Não, equilíbrio, equilíbrio. Nós precisamos aprender isso. Está em equilíbrio.
Sob todos os aspectos, num time de futebol, a gente vai prestar uma prova, se passar ou não. Puxa vida, onde que eu fui mal para que eu possa me esforçar a estudar? Não, muita gente chora, se sentindo desqualificado, mas ele não quer saber se não estudou direito, não quer saber de todas as festinhas que ele foi e abandonou o estudo. Você precisa saber disso. Então tem seres criteriosos, tem seres que trabalham com objetividade. Ele passa por uma experiência, ele faz uma reflexão, aonde eu preciso me fortalecer com esta experiência. Isto é crescer espiritualmente. É para isso que nós estamos aqui. Tem aqueles que passam qualquer processo na sua vida, qualquer coisa que desagrada seu ego negativo, fica numa depressão, fica para baixo, é duro de sair daquela depressão, daquela baixa autoestima, porque ele queria de todo jeito que fosse do jeito que o ego plasmou. E muitas vezes não é como a gente quer, é como a gente precisa. E nós não temos muitos olhos nesse sentido. A gente fica muito contrariada quando alguma coisa nos contraria, principalmente o ego negativo. Então está na hora dessa reflexão para a gente aproveitar mais esse tempo aqui na Terra, e esse tempo não só do lado espiritual, mas aproveitar também com equilíbrio, harmonia, amor e controle as coisas materiais. Aproveitar, vivenciar o que a Mãe Terra Gaia nos proporciona com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Afinal de contas, nós estamos como ser humano. Quem mais? Oi, minha irmã. Então, ali, o que ocorre no Vaticano é que já há milênios tem acúmulos de energia densa. Ali se deve saber que é o foco de umas ramificações de ideias para o mundo todo, praticamente. Tem muitos católicos no mundo todo. Então, uma fonte de emissão. E todo local onde existe essa ramificação, se houver uma abertura nesse sentido, o plano errante, ele engaja. Ele se estabelece. E lá houve muita abertura, não foi de hoje, há séculos, que houve abertura. E agora o que mais pega lá é o poder e a ganância do dinheiro. O poder e a ganância do dinheiro é que mexe a cabeça de qualquer um. E lá é o foco, lá é a mina de ouro. E com isso, sem contar outras coisas, o plano errante estabelece uma base e forma o seu quartel-general. Então, é um dos lugares mais densos da Terra no plano extrafísico, Vaticano e Inglaterra, Londres. E o Papa está enfrentando deveras. O outro não aguentou fazer nada. O outro não aguentou o rojão, saiu logo. Esse veio mais determinado, veio pedindo ajuda e muitos estão orando por ele, e ele vai fazer, vai deixar seu legado. Não vai consertar, mas vai deixar muito legado. E os próximos virão com muito mais força, e também o governo oculto enfraquecido. E a sociedade se melhorando, isso é uma crescente. E quando melhorar, te garanto que já está no ponto de não existir mais religião, e sim religiosidade. A irmandade entre os povos estarão vibrando com uma única religião, a religião do amor, essa que os mestres vieram nos ensinar.
Cristo sem ser cristão, Buda sem ser budista e Maomé sem ser muçulmano, todos vibrando no amor. Essa é a religião do futuro. E estamos caminhando para isso. E tomara que não demore para chegar a esse universalismo, nessa confraternização do amor incondicional. Essa é a verdadeira ligação com Deus. E tudo que se liga a Deus é conhecido como religar, religião. Então, o que mais se vê nas religiões hoje em dia é interesses políticos, interesses filosóficos, fica num dogmatismo, sectarismo, fica com a mesma ladainha, induzindo o fiel a ter fé cega em Deus, em Jesus. Não que não devemos ter fé em Deus, em Jesus, mas façamos a nossa parte. Ajudas que eu te ajudareis. Eles querem que Deus, Jesus, tire todo o mal existente no seu ser, cure as enfermidades e traga prosperidade. Esse é o desejo de grande parte da humanidade. E poucos desses quer saber o porquê está aqui. É para aprender a resolver os seus problemas, é aprender a ser saudável, não ser enfermo, porque a enfermidade somos nós que plasmamos ela em nós mesmos. Então, quando a gente estiver nesse ponto de entender e trabalhar em pró a isso, de resolver os problemas com sabedoria, a gente vai passando, subindo de degrau a degrau em direção ao cume, ao píncaro. É isso aí. Quem mais? Pode ser aqui, pode ser, nós temos tão pertinho de nós essa conjuntura aqui que está em oitavas profundo. O governo oculto não está longe. A gente imagina esse cosmos sideral, acha que está lá no esquinto dos infernos. Ele está colado aqui, colado com a gente. Então nós, na Terra, nós temos diversos seres, cada um num nível consciencial, vibrando em determinada faixa etária vibratória. Então nós temos aqui na Terra um exemplo disso. Tem seres que já estão vivendo numa multidimensão e tem seres recém-chegados, muito embrutecidos, vibrando numa densidade de oitava superior. Junto de nós. Mundos paralelos no mesmo local. E isso no cosmos inteiro é assim. Não é uma região. Tem regiões que nem nebulosa. Nebulosa é uma concentração, tem uma região muito grande onde concentra falanges trevosas. Seres que já estão num processo ovoico e já estão quase para ser migrados para o buraco negro. Talvez antes, mas a estrela anã. Ele sai da nebulosa, vai para uma estrela anã e depois de lá vai para o buraco negro. Já está perdendo a forma. E ali é realizado a segunda morte. Esse trabalho a gente faz praticamente todo dia com esses seres. E num desdobramento, numa projeção através de um holograma com os corpos superiores, nós vamos, junto com a espiritualidade, num processo consciente, ajudar esses irmãos, os que estão junto com esses que foram já dado o veredito pelo Conselho dos Anciões de Dia, como a segunda morte, mas eles carregam um monte junto, que eles estavam grudados, cimentados, e precisa falange de luz adentrar lá e ficar
conversando com esses seres para ficar intertido com aquela frequência da dupla que está indo até lá, desdobrada, para que possa abrir guarda para o plano espiritual, retirar todos aqueles que não estão designados para passar por uma segunda morte, que estava preso a essa energia. Está dando para entender mais ou menos? Estava grudado, como se fosse cimentado. Eles ficam que nem um romã, sabe? Fica cimentado. Eles vivem disso, um sugando a energia do outro. Porque eles precisam de um se alimentar do outro. Os mais fortes é porque tem muito mais força para alimentar e faz os outros de escravo. E fica fazendo de escravo e se fortalecendo. Isso é as falanges trevosas, o governo oculto é a mesma coisa. Ele faz toda a sua falange de escravo. Ele determina, faça isso, faça aquilo. E se não cumprir, eles têm leis rigorosas, que eles vão punindo cada vez mais os seus escravos. Por isso que eles são muito fiéis, muito que nem tráfico aqui eles são, se não tiver eles morrem. Então é muito organizado e a luz, ela precisa, quem quer estar na luz, precisa entender que também precisa se organizar. Está orando e vigiando, está se cuidando para não deixar essa falange trevosa manifestar no seu campo. Porque é horrível. Esses irmãos, eles têm um poder hipnótico muito grande, eles ajudam a pessoa a ir para a loucura e atrapalhar a sua encarnação de acordo com a abertura que o encarnado dá. Como? Toda falange errante, ela tem essas armas na mão, de implantes. Elas trabalham para que possa manipular, induzir, mas eles implantam naqueles que autorizam. Como que a gente autoriza? A gente vibrar numa faixa etária compatível à atuação deles. Então, se eu estou com muita raiva, com muito ódio, muita tristeza no meu coração, eu estou abaixando as vibrações, permitindo que eles implantem. Aí eles vão potencializar aquilo que eu tenho a predisposição. Eles não vão chegar em mim, colocar um implante, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que usar droga. Eles não conseguem fazer isso. Se eu tiver uma tendência de beber, aí sim eu abaixo minhas vibrações, eles colocam os implantes e ficam induzindo. Bebe, é muito bom. E a pessoa vai, o descontrole cada vez mais. E como retira? Muitas vezes, sentado numa palestra assim, é retirado o implante. Tanto é fácil de colocar, quanto é fácil de retirar. Porém, tem os adesivos, que a falange trevosa, eles também têm inteligência. Eles têm cientistas. Eles desenvolveram um processo de implante de adesivo que fica custoso, e até em locais que é difícil de ser retirado. A espiritualidade precisa tirar com muito tato, com muito sutil, para não danificar. Às vezes nem tira, neutraliza lá mesmo, para não danificar neurônios e outras coisas. Alguém já viu um implante materializado? É menor do que uma cabecinha de agulha. Quando ele está materializado, ele fica em cartilagem. Agora, no plano extrafísico, ele não é percebido. Só percebido num trabalho espiritual. Não nos preocupemos com essas coisas. Que tenhamos como incentivo a cada dia nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso resolve tudo. É o amor cobrindo multidões de pecados. Então nós estamos terminando
E lembrando que semana que vem ainda haverá palestra, no dia 23, no dia 30 não haverá palestra, no dia 6/6 também não haverá. Depois retornaremos no dia 13, 13 de junho. Nós estaremos viajando na terça-feira, sem ser essa, a outra, para Portugal. Vamos realizar um curso em Coimbra, vamos a Lisboa, Coimbra e Porto. Retornaremos para Lisboa, vamos de avião até Roma, Florença, e aí volta para Roma. Não sabemos o que vai rolar mais, mas ficaremos uns 20 dias. E o Papa pede para orar para eles, ore por mim. Que nós vamos mexer com a caixa de marimbondo, mas nenhum medo, com muito amor, com muita... Vamos